Agora que vocês têm um entendimento básico dos acordos marco-globais, podemos ver melhor em detalhes as questões associadas do acordo e da sua implementação também. O tempo de negociação e assinatura dos acordos marco-globais raramente tem sido um processo fácil. A implementação de tais acordos tem provado ser um desafio ainda maior. Pesquisas empíricas e extensivas dos últimos anos têm mostrado que os acordos marco-globais ainda estão longe de serem totalmente operacionais. Isso significa que os acordos marco-globais falharam na segurança global dos direitos dos trabalhadores? Eu acho que não, pois existem vários casos de implementação com sucesso. Aqui estão alguns exemplos. Na fábrica da Daimler Mercedes, perto de São Paulo, no Brasil, o sindicato usou o Sistema Global de Acordos para garantir o trabalho dos representantes e trabalhadores dos sindicatos em duas importantes empresas de fornecedores. Em outro caso, um dos maiores provedores de serviço e tecnologia, o G4S, assinou um acordo marco global somente depois de uma batalha árdua com o UNI, que é o Sindicato Global de Serviços e Ramo Financeiro, especialmente nos Estados Unidos. Entretanto, depois da assinatura, o Departamento Gerencial do G4S, juntamente com o UNI, instituíram um plano para andamento do acordo, escolhendo a Índia para ser um dos primeiros países. O Acordo Marco Global foi usado por uma coalizão de sindicatos para modelar a organização de suas campanhas e para ganhar reconhecimento da sociedade de seus esforços. Em casos na subsidiária da empresa multinacional, em diferentes setores, em ambos países, Turquia e Estados Unidos, os sindicatos locais se depararam com administrações locais hostis e agressivas contra o sindicato. Somente depois que os sindicatos convocaram os acordos marco-globais da empresa e se comunicaram com os outros sindicatos transnacionais e com responsáveis dos sindicatos globais, o gerenciamento da matriz se dispôs a dar um basta na interferência do gerenciamento local com os direitos dos sindicatos de se organizar. Estes casos mostram que sindicatos fortes, e também, em vários casos, a cooperação dos sindicatos transnacionais, fazem com que os acordos marco-globais funcionem. E eu acho que nós devemos ir além disso. Os acordos marco-globais deveriam ser utilizados de uma forma diferente, como um instrumento-chave. Neste caso, eu proporia um procedimento mais sistemático, diretamente inserido nos acordos negociados, que com certeza trariam resultados mais significativos. E eu acho que nós deveríamos colocar isso como foco daqui para frente. A tabela que você vê na tela representa uma série de recomendações aos sindicatos globais e foi elaborado por uma equipe de pesquisadores da qual eu participei. Nós visualizamos o processo de implementação em 3 etapas. A primeira etapa, práticas de informação e comunicação. Os acordos marco globais, depois de negociados com a alta administração e contendo diretrizes e princípios gerais, precisa ser apresentado ao gerenciamento, aos sindicatos e trabalhadores nas subsidiárias, e, subsequentemente, aos fornecedores, de uma maneira que as estruturas locais e tradições das relações de trabalho incorporem as diretrizes do acordo. A segunda etapa, práticas de treinamento. A utilidade dos acordos marco-globais vai depender da extensão das práticas de formação dedicadas a despertar conscientização e compreensão dos princípios, normas e procedimentos estabelecidos e incorporados. E, finalmente, a terceira etapa, práticas operacionais. Aplicando o acordo dos acordos marco-globais em situação local significa que é necessário ser integrado em prática e operação local para ser efetivo. Isso significa que mudanças são necessárias. A tabela mostra que cada uma das etapas pode ser aplicada separadamente pelos trabalhadores, os sindicatos globais e seus afiliados, e pelas gerências das empresas, mas ao mesmo tempo todas as medidas podem e devem ser empreendidas como um esforço conjunto. Os acordos marco-globais não devem ser vistos como uma estratégia, ou uma meta também. Eles são uma ferramenta para proteger e elevar o nível das condições de trabalho, estabilizar relações de trabalho e construir organizações fortes. Esses subsídios podem indicar melhores procedimentos para sua execução e como pode ser melhorada a implementação dos acordos de forma mais eficaz pelos sindicatos. Um conteúdo mais definitivo poderia reduzir conflitos sobre implementação. Os acordos marco-globais deveriam ter mais uma linguagem direta em relação aos direitos dos sindicatos. O gerenciamento das empresas deveria ser neutro na organização das campanhas e na aplicação de patamares mais elevados, dentro dos padrões internacionais e também da lei nacional.
Finalmente, deveriam ser inseridos nos acordos marco globais procedimentos da implementação conjunta. Propriedade dos acordos marco globais vem através da estratégia comum. Os sindicatos globais precisam do suporte de participação através de uma rede sindical internacional mobilizando seus afiliados, mesmo antes do início das negociações. Sua participação desde o início do processo vai ser importante para uma melhor implementação. As redes sindicais internacionais não são fáceis de construir e elas nem sempre funcionam bem. Elas precisam de estrutura, liderança, objetivos e recursos. Especialmente em se tratando de implementar os acordos marco-globais com sucesso, elas precisam ser dimensionadas além das empresas que assinam os acordos e estender ao máximo possível, nas redes sindicais, os valores globais do acordo. Finalmente, como estratégia do sindicato, os acordos marco-globais são apenas a primeira etapa, mas com potencial importante, que vão além de uma empresa multinacional individual para uma estratégia política transnacional regulamentando as relações globais de trabalho. O potencial dos acordos é bastante claro, assim como outra negociação feita pelos sindicatos, conquistando o Acordo de Bangladesh que garantiu melhores condições. Em comparação aos acordos marco-globais, o Acordo de Bangladesh é mais vantajoso porque é um acordo legalmente vinculante. Ele foi assinado por mais de 200 indústrias de vestuário em 20 países da Europa, América, Ásia e Austrália. Com 2 sindicatos globais, o Industrial e também a UNI, União Global, além de vários sindicatos de Bangladesh. Ele foi negociado para fazer com que as indústrias de vestuário em Bangladesh sejam locais de trabalho seguros. Algumas das empresas multinacionais que assinaram o Acordo de Bangladesh, por exemplo a Inditex e a empresa H&M, têm em funcionamento os acordos marco-globais e foram instrumentos na garantia de uma aceitação extensiva, incluindo parceria com sindicatos de comércio por toda a indústria. Esse é um grande passo para a garantia dos direitos globais do trabalho e certamente contribui para o fortalecimento dos sindicatos globais. Obrigado.